agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, do pastor James, Pai. E nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha usá-lo, Pai, neste altar, com a Tua palavra, Senhor, para que da boca dele saia apenas aquilo que é do Teu Espírito, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para Te ouvir. Então fala conosco, Senhor, mediante aquilo que é necessário para cada uma de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje estarei ministrando sobre a vida de uma mulher fantástica, notável. Que na Bíblia tem várias mulheres fantásticas, como Débora, como Sara, como Joquebede, mãe de Moisés, Maria, tantas outras. Mas eu quero falar a respeito de uma mulher, que é a única mulher que foi colocada na Bíblia como discípula de Jesus. Convido vocês a abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. A partir do verso 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 32. Amém? Está escrito assim: viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lídia. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se, arrume a sua cama. E ele se levantou imediatamente. Todos que viviam em Lídia e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorca, que quer dizer gazela. Pode se assentar, meus irmãos, pode se assentar, amém? Tabita, que em grego é Dorca, que se dedicava à prática das boas obras e da esmola. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando os vestidos e as roupas que Dorca tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Aleluia. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Amém? Glória a Deus. Então hoje iremos falar desta mulher. Uma mulher diferenciada. Uma mulher que não fosse tão importante, ela não estaria aqui na Bíblia. Uma mulher que, como eu coloquei, fazia a obra, o amor por excelência. Lida, onde Pedro estava, depois foi chamado e foi para Jope, fica a cerca de uns 19 quilômetros de distância. Jope,
para quem se lembra, foi a cidade onde o profeta Jonas embarcou, pegou um navio com destino a Tarse, desobedecendo ao Senhor, quando o Senhor o mandou, o encarregou de ir para Nínive. E ali morava esta mulher, Dorca, que não sabemos sobre a vida dela, mas em ler, em meditar, em procurar, ela era uma mulher solteira e não tinha família. Provavelmente Dorca foi alcançada por Filipe. Eu não tenho essa certeza, mas em meditar, provavelmente. Filipe é aquele mesmo que foi transladado e encontrou o eunuco e revelou a palavra que o eunuco estava lendo a respeito do Senhor Jesus Cristo. De repente, Dorca foi alcançada por Filipe. Mas o que eu quero dizer nesta noite, meu irmão, para todos nós, como o louvor falou, uma chance igual a essa, de estar aqui, para se alimentar na casa do Senhor, como nós temos, porque em outro lugar, em outros países, não temos essa liberdade. Aproveitamos essa chance de estarmos aqui na casa do Senhor, poder glorificar, exaltar o nome dEle. A Bíblia nos fala que Dorca, onde o talento dela era de costureira, Dorca, ela gostava de praticar a boa obra do Senhor. Ela se dedicava em fazer roupas e dar esmola, porque sabemos que a viúva naquele tempo, ninguém, a não ser as pessoas que ajudavam, ela era o menos desfavorecida. Hoje, as viúvas de hoje não, mas naquele tempo era. Se ela não tivesse um filho para zelar por ela, para cuidar dela, tinha de ter alguém. E esse alguém era Dorca, uma pessoa generosa, que talvez o pouco que ela tinha, ela dividia com os outros. E essa generosidade que o Senhor Jesus Cristo nos mostra que devemos fazer. Dorca, ela fazia a obra como uma mulher que o Senhor Jesus Cristo citou lá em Mateus 26. Deixa marcada na tua Bíblia aí, tá? Mateus 26. A partir do verso 6, que está escrito assim: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço, e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o corpo de Jesus, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhe asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Isso é fazer uma boa obra, meu irmão. Amém? Essa mulher, ela não fazia para se vangloriar. Essa mulher, ela fazia com amor, um amor tremendo. Que a palavra fala,
faça o bem, não importa quem. Essa mulher notável, ela tinha um coração bondoso. E ela seguiu o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ainda em Mateus, no capítulo 20. A partir do verso 26. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser se tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muito. Assim como Jesus fez com todos nós. Essa mulher estava fazendo para aquelas viúvas, para aqueles pobres. Ela era de um grande exemplo para todos nós. O coração dela era bondoso, ela era grata. Ao ponto de um dia vir a falecer. Muitas vezes um ente querido nosso vai, mas por que uma pessoa tão boa se foi? Porque uma pessoa como Dorca se foi. Foi como eu falei na outra pregação. É para a glória de Deus. É para a honra de Deus. Muitas coisas acontecem na minha, na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ao invés de nós murmurarmos, devemos ter o discernimento. Qual é o verdadeiro motivo disso ou aquilo está acontecendo? Imagina essa mulher, gente, numa cidade pequena, onde várias viúvas estavam ali ao seu redor, onde vários pobres chegavam a ela. Que belo testemunho que essa mulher estava dando. Até depois de morta, ela deu um bom testemunho. Será que eu e você, será que todos nós, fazendo a obra do Senhor, na obra do Senhor com comprometimento, com compromisso, com excelência, será que nós estamos dando esse testemunho aí fora? Que somos esse crente verdadeiro? Não um crente fingido. Além dos seus afazeres, Dorca, ela se preocupava com as outras pessoas. Que muitas vezes nós nos preocupamos só conosco. Por isso que essa mulher nos ensina muita coisa. Ensina o amor. Ensina a generosidade. Ensina a trabalhar com excelência na obra do Senhor. Ensina o amor ao próximo. Ensina a dedicação, o zelo pela obra do Senhor. Ensina como devemos ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Dando um bom testemunho, seja lá o local que nós estivermos. Não deixar para fazer o amanhã. Eu agora. Aquela mulher, ela conversava, ela aconselhava, ela dava esmola, ela costurava o vestido das viúvas. E não fala que ela é rica, mas a riqueza dela vinha do Senhor. Pelo amor dela trabalhar, pelo amor, o seu carinho com o próximo. Essa chance o Senhor está nos dando, da gente repensar no que nós temos feito até agora. Que testemunho, como foi falado o louvor, talvez daqui a pouco não vai ter mais essa chance que o Senhor nos leva. Mas que testemunho nós iremos deixar?
Que legado nós iremos deixar? De que maneira nós seremos lembrados? Talvez alguns falar aquele pastor chato, que só dava marretada, pregava com cajetado, só gritava, só chamava atenção. Outros dirão, fazia isso, mas tinha zelo, tinha amor, e pregava, nos instruía, nos exortava, para não se arrebentar aí fora. Qual o testemunho que eu tenho dado no local que eu trabalho? Qual o testemunho que eu tenho dado no bairro, na rua que eu moro? De testemunho que eu tenho dado no meio dos meus irmãos em Cristo, ou no meio dos meus colegas de escola? Uma vez Jesus perguntou o que estavam falando a respeito dele. Quem era ele? Pedro, usado pelo Espírito Santo, falou: tu é o Cristo, Filho de Deus. E nós aí fora, meus irmãos, estamos dando cabeçada igual os bodes? Ovelhas aqui, todos nós somos. Aí fora, será que somos bodes dando cabeçada? Amém? Mas aconteceu que Dorca veio a falecer. E os seus discípulos, aquela uva, talvez ali, com o falecimento de Dorca, tenha perdido a sua esperança. Tinha perdido algo que há muito tempo estava com ela. Uma mão estendida, um coração aberto, um carinho, um amor tremendo. E aquelas pessoas entristecidas, sabendo que Pedro estava em um lugar. Pedro estava em Lida. Ela mandou 2 homens ir lá falar com Pedro. Talvez o que eu vou falar aqui, meu irmão, você que ainda, de repente, eu não sei, acho que todos são daqui, seja católico, me perdoe. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele chegou em Enéas e falou: Enéas, Maria te cura? Enéas, Edvige te cura? Enéas, Aparecida te cura? Enéas, São Francisco te cura? Expedito te cura? Não, ele cheio do Espírito Santo, com poder e autoridade e graça. Enéas, Jesus te cura. Pega a tua maca, pega a tua cama e levanta-te. O Senhor fala para todos nós nessa noite. O Senhor está te curando de dentro para fora, limpando essa imundícia, essa sujeira, tirando esse mal. Assim como ele foi chamado, ele foi de imediatamente. Ele não deixou para amanhã. Ele foi até encontro, ele foi até a casa de Dorca, e chegando ali, ele subiu, colocaram ele lá no alto. Eu tenho falado aqui em pregação, o que é que Pedro fez? Colocaram ele, e ele falou para todo mundo se retirar, assim como Eliseu fez com o filho da Sulamita. A Sulamita, o filho morto. Ela chega e fala para Eliseu: Eliseu, eu te pedi alguma coisa, meu senhor? Mas a caminho chegaram na Sulamita: como é que você vai? Está tudo bem? Ela: está tudo bem, mas o filho dela está morto. Às vezes nós temos reclamado de muitas coisas. Como foi pregado na quarta-feira, na vida nós teremos aflição, teremos luta, teremos de tribulação, mas é para ter bom ânimo, porque quem está na nossa frente batalhando é o Senhor Jesus. Quem operou ali, paralisando aquela tempestade, foi o Senhor Jesus Cristo. Quem usou Pedro ali para operar na vida de Enéas, foi o Senhor Jesus Cristo. Quem está operando na minha vida, na tua vida, é o Senhor Jesus. Aleluia! Creia somente. Mas tenha o coração aberto para o Senhor Jesus Cristo, limpo. Deixa Ele trabalhar na minha, na sua vida. Deixa Ele fazer morada. Se ainda, como eu falei outro dia, como
Davi confessou os seus pecados. E o Senhor perdoou, mas veio consequência. Muitos ainda estão vivendo no passado. Nesta noite, mais uma vez, o Senhor está dando essa oportunidade. Talvez não vai ter mais essa chance, mas o Senhor, nessa noite, está chamando a minha e a sua atenção sobre a vida dessa mulher que estava fazendo uma boa obra, mas ela veio a falecer. Ela veio a morrer. E eu te pergunto, o que é que está morto na tua vida, que o Senhor precisa ressuscitar, que o Senhor precisa restaurar, que o Senhor precisa curar, que o Senhor precisa libertar? Aleluia! Se prostra ao pé do Senhor. Essa mulher, os amigos, as viúvas, foi chamar até Pedro. Nós temos que chegar a colocar os nossos problemas no altar do Senhor. Entregar a Ele, não da boca para fora, mas de coração. Pedro mandou que todo retirasse. Ele se prostrou. Ele orou. Pedro estava de qualquer jeito? Não. Pedro estava vazio? Não. Pedro estava cheio do Espírito Santo. É isso que o Senhor quer, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Pedro aprendeu, quando foi pregado na quarta-feira, ele era um que ficou amedrontado quando se levantou a tempestade. Talvez você seja um que estava amedrontado quando foi ministrado na quarta-feira, mas hoje não. Hoje o Senhor está nos chamando a atenção. Pedro aprendeu lá para fazer o que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele chegou em Lázaro e ressuscitou. Chegou na filha de Jairo, ressuscitou. Pedro aprendeu. Viemos aprender com esse Jesus maravilhoso. Viemos aprender através da sua palavra. Não uma coisa enlatada, não uma coisa fabricada, mas a palavra verdadeira que te conforta, que te restaura, que te tira do ostracismo e coloca para a vida. Aleluia. Que de repente aquelas pessoas, mesmo estando com Tabita, ou Dorca, ali conversando com ela, mas muitos deviam estar vazios. Era para Pedro. Pedro talvez não viu ninguém que pudesse estar ali, pudesse orar sim, mas não junto ali com ele naquele momento. Ele mandou que retirasse. Retira aquilo que está causando empecilho na sua vida, de conhecer mais esse Deus verdadeiro e poderoso. Retira essa mágoa, esse rancor, essa angústia, que em vez de te estar levando para frente, está te levando cada vez mais para baixo. Retira essa tristeza, retira essa autossuficiência, que nós não somos nada a não ser pelo agir do Senhor Jesus Cristo, pelo agir do Espírito Santo na nossa vida. Maldito homens que somos. Retira a soberba, a prepotência, a arrogância e coloca um coração novo para exaltar, para glorificar esse Deus maravilhoso que me tirou, que te tirou, muitos de nós do lamaçal. Muitos de nós no meio da droga, muitos de nós no meio da bebedice, muitos de nós no meio da prostituição, muitos de nós no meio da mentira, no meio da imundície, que hoje nós nos arrependemos de falar, da onde nós éramos. Para estar aqui na casa do Senhor, para glorificar Ele. Ter um nome, ter uma nova identidade. Filho de Deus, filho de Deus vivo. Não filho e cavalo de Satanás, marionete, como foi falado aqui, de Satanás. Você é luz, meu irmão, minha irmã. A luz do Senhor Jesus Cristo brilha em você. Esse perfume que essa mulher derramou em Senhor Jesus Cristo, exala na sua vida, na minha vida, para a gente poder falar do amor de Cristo aí fora. Esse Jesus que um dia se entregou por mim, por todos nós.
Ele está operando na vida desta mulher. Para Ele não há empecilho. Para Ele não há dificuldade. Amém? O Senhor é maravilhoso. Ele é misericordioso. E a palavra fala aqui, né? É tão tremendo. Vou pegar aqui tudo de novo. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorca, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmola. Aprendemos com ela. Aprendemos com essa mulher. Dar o nosso ombro. Emprestar os nossos ouvidos. E você fazer a obra também com amor, com dedicação. Que muitas pessoas não querem isso. Como a irmã falou no evangelismo. Ela só quer que os ouçam. Que não tem ninguém. Mesmo na sua casa. Às vezes, nossos filhos, que é um tempo conosco, mas estamos tão atarefados, que nós não emprestamos esse tempo para os nossos filhos. Pouco diálogo hoje. A vida é mais celular. As famílias estão sendo divididas dentro das suas próprias casas. Aquele amor, aquele carinho, aquele zelo, aquela ternura que vinha, como no meu tempo. Como há pouco eu vi num vídeo, uma criança, um menino, a mãe dando tudo. Quando o pai ia corrigir, a mãe podava. E a menina foi crescendo. O avô pediu para ele, como no nosso tempo, a gente pedia bênção para os nossos pais, para os nossos tios, essas coisas. O menino deu um empurrão no avô. E ele foi crescendo. O diálogo dele com a mãe era só o dinheiro. E o pai não podia corrigir, que a mãe não deixava. E o pai abandonou a família, foi embora, que não suportou ver a criação que a mãe estava dando. E o filho foi crescendo, foi roubando, foi pegando tudo que estava naquela casa, que se enfiou nas drogas. E a mãe foi chorando para o pai. E o pai mesmo assim abraçou, acolheu, e acolheu aquele filho, e levou para um lugar para se tratar. Meu irmão, minha irmã, a falta de diálogo entre marido e mulher, a falta de diálogo entre pai e filho, a falta de diálogo no meio da família, há muito pouco, muito pouco. É mais correria do dia a dia nosso. O carinho, o amor é presente. Muitos filhos estão aí. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ser resgatado. Ainda dá tempo de, mesmo brigando, na luta, de trazer esses filhos para debaixo. Como nós também somos rebeldes. Éramos rebeldes. E o Senhor nos trouxe para debaixo do aprisco dele. Olhe mais com carinho. Seus filhos. Seus irmãos. Para a tua parentela. Olhe com carinho por aquele que já esteve aqui no meio de nós. Ou em outra denominação que você conhece como irmão em Cristo, hoje se afastou. Ore com carinho por eles. Ore por eles. Clame por eles. Não julgue, não aponte. Talvez nem eu, nem você sabe qual foi o verdadeiro motivo deles virem se afastar. Tem muita gente que quer voltar, mas se encontra envergonhado.
Pessoas que eram casadas, o marido foi embora, a esposa quer voltar, mas se encontra envergonhada. E vice-versa, a esposa foi embora, o marido quer voltar, se encontra envergonhado. Acha que nós iremos julgar, iremos apontar? Não. Nós iremos tratar com carinho, com amor. Como Dorca, ela fazia isso. Como o Senhor Jesus Cristo tratava com todos ali, amém? Mas como eu falei, uma hora, Dorca veio a falecer, veio a morrer. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso demais. Ele é tremendo demais. Ele é um Deus zeloso. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. Ele é nosso escudo, nosso bem maior e presente. Na hora da nossa angústia, clama a Ele. Clama a mim que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Me procura no dia da sua angústia, e eu te ouvirei. Ele usou a Pedro e falou: Tabita, levante-se. Eu não vou citar nome, mas meu irmão, minha irmã, se levante nesta noite e glorifique esse Deus maravilhoso. Levante. Onde você talvez não está enxergando essa luz no fim do túnel, mas essa luz é Jesus que está te mostrando o caminho. É o caminho que Ele está te mostrando, onde você tem que prosseguir, tem que continuar firme nesta caminhada. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe para Ele. Não perca o foco dEle. Pedro, cheio do Espírito Santo, foi usado ali para ressuscitar esta mulher. Esse fato se tornou em Jope muito conhecido, e que muitos creram no Senhor Jesus Cristo, muitos estavam incrédulos, como muitos ainda incrédulos, com a mente e coração endurecido, não aceita o Senhor Jesus Cristo para ser o Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso aconteceu para que, como eu falei, o nome dele seja glorificado, e muitos se converteram através disso. E através da minha, sua vida, que muitos vão se converter, meu irmão. Mas a gente tem que ficar firme. Se aquele irmão não está fazendo, amém, ore. Faça você. Façamos todos nós. Não deixamos de congregar. Não deixamos de ajudar. Eu sei que muitas vezes as pessoas vão ser ingratas contigo. Mas continue. O Senhor Jesus Cristo, Ele é exemplo para todos nós, como foi exemplo para aquela mulher, é exemplo para todos nós. O Senhor Jesus Cristo não agradou a todos, assim como eu e você não vai agradar a todos, meus irmãos. Muitos que estão te dando tapinha nas costas, daqui a pouco vão te apedrejar, te criticar, te julgar. Mas continua orando, não desista desta vida. Que o Senhor não desistiu nem de mim, nem de você. Eu sei que é duro isso. Eu sei que é duro, mas é um mandamento que o Senhor falou. Ore pelos seus amigos, mas ore pelos seus inimigos também. É difícil, mas não é impossível. Amém. A palavra do Senhor nos chama a atenção. Também ali em Gálatas 6. Eu coloquei o 9, mas vou começar do 8. Amém? Gálatas 6, no verso 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Lembra que foi falado quarta-feira? Aleluia. E não se cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade,
façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé, os da casa, meu irmão. Os da casa, minha irmã. Como eu falei, assim como várias mulheres, mas o Espírito Santo me deu esta mulher para estar falando. Sobre a vida dela, sobre a dedicação dela, sobre o amor dela, sobre o que ela fazia. Talvez, isso é para mim, para todos nós, talvez se envergonhar verdadeiramente. Talvez não estão fazendo nem a metade que essa mulher fez, porque achamos que não temos tempo, achamos que é difícil, achamos que é impossível, colocamos muitas barreiras, mas essa barreira precisa ser quebrada, meu irmão, minha irmã. Imagina naquele tempo, sendo perseguido, e essa mulher fazia, sem o pouco que tinha, essa mulher fazia, sozinha, mas ao mesmo tempo ela estava rodeada de amigos ali, de pobres, de viúva, de quem precisasse dela, ela estava ali com a sua mão e seu coração estendido para ajudar. Seguimos o exemplo dessa mulher. Seguimos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é exemplo para todos nós. Que um dia eu e você estávamos todos sujos, estavam sem eira nem beira, desanimados, sem perspectiva, abatidos, desacoroçoados, entristecidos, porque nada dava certo. Tudo que tentava fazer não terminava, não dava certo. Ei, o Senhor está falando com você nesta noite, comigo aqui. Você que anda desempregado, acha que o Senhor não vai abrir essa porta? Ele vai abrir essa porta. Que acha que o Senhor não vai curar, ou você, ou esse ente querido, Ele vai curar. Se estiver de acordo com a vontade dEle, Ele vai curar. Se você acha que aquele ente querido não tem chance de se recuperar, Ele vai recuperar, Ele vai limpar, Ele vai restaurar. Se aquele estava perdido nas drogas, Ele vai libertar das drogas. Ele é poderoso. Quem é esse que até o mar e os ventos te obedecem? Quem é esse? Esse é o Deus que servimos, não um Deus de pau, de pedra, feito na mão dos homens. Esse Deus tão imenso, que chama eu e você pelo nome, todos nós pelo nosso nome. Ele te conhece, meu irmão. Ele te conhece, minha irmã. Ele nos conhece. Assim como Doca ficou com o nome dela marcado, assim como essa mulher que Jesus falou, que pode acontecer o que fosse, mas o que essa mulher fez, derrubando aquele alabastro, ficou reconhecida, assim somos nós, queremos que venhamos ser reconhecidos quando nós partimos de um homem, uma mulher, uma serva, um servo do Senhor, que praticava boas obras, que não se envergonhava desta palavra aqui. Meu irmão, minha irmã, se espelhe na vida do Senhor Jesus Cristo, mas se espelhe também na vida desses homens, dessas mulheres guerreiras, que batalharam, que foram humilhados, que foram mortos por besta fera, que foram presos, queimados, degolados, rasgados ao meio, para que hoje nós pudéssemos pregar o Evangelho do Senhor, como discípulo do Senhor,
através dessa vida, dessa mulher que foi alcançada, pode ter sido por Filipe, não importa quem seja, ela fez discípulo. Nós devemos fazer seguidores de Cristo, discípulo do Senhor. Não dê desculpa, não coloque empecilho, não endureça seu coração, não sinta nojo daquele que está aí, mal cheiroso na rua. Que ele pode estar mal cheiroso pelas suas vestes, mas de repente nós estamos mais fedidos que ele, porque nós estamos fedendo por dentro. Meu irmão, minha irmã, se Deus falou para a gente seguir o exemplo desta mulher e ver com bons olhos essa mulher, porque Ele tinha algo a nos ensinar nessa noite. Interessante que hoje tudo estava combinando para que eu não conseguisse riscar aqui coisas. Tudo foi como um empecilho. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que Deus falou aqui nesta noite. Eu tenho certeza. Não porque sou eu que estou pregando, mas eu tenho certeza que algo ficou no meu e no seu coração sobre a vida dessa mulher. Sobre a vida de Pedro, que era um discípulo duro, de coração, bravo. Como muitos falam que eu sou. Ignorante. Carrancudo, cara feia. Mas ele, atrevido, sempre estava ali, perguntando, sempre estava ali querendo mais, sempre ali confrontando. Esse homem, que um dia negou o Senhor Jesus Cristo, mas esse homem aqui, tremendo, que através da vida dele, o Espírito Santo entrou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, operou aquele milagre, de fazer aquele paralítico andar, de fazer aquela mulher, que estava morta, ressuscitar. É esse mesmo Deus, que operou na vida do Senhor, de Pedro, que está operando na minha vida, na sua vida, nesta noite. Então se levante, meu irmão, se levante e acorde, desperta tu que dorme, e deixe o Senhor trabalhar na minha e nas suas vidas. Que esta palavra, espero ter tocado no seu coração. Dê ouvido a essa palavra. Que a palavra fala que ela não pode voltar vazia. Que ela venha dar fruto. Em vida aí fora. Porque através da sua vida ela já está dando fruto. Não sei se eu fui claro o suficiente. Mas esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Uma palavra para nos exortar, para nos tirar da mesmice e voltarmos a fazer o que fazíamos antes, com amor, com dedicação, com zelo. Que tem muita gente, quando foi falado lá, quando Moisés mandou os espias e trouxe aquele cacho de uva, que 2 homens ou mais teve de carregar, mas ficaram mais fruta lá. Tem mais vida aí para ser alcançada, meu irmão. Tem mais vida para ser alcançada. E isso depende de mim, de você, de todos nós. Porque nós somos filhos de Deus Altíssimo. Pau do Senhor Jesus com as suas palmas. Amém? Glória a Deus. Que a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração, assim como falou no meu. Nós temos aprendido de Deus e precisamos guardar tudo que é ministrado nesse altar no nosso coração e praticar. O quanto antes. A palavra falava que Dorcas se dedicava na obra do Senhor. E que Pedro se dedicou, porque ele foi lá e orou por ela. E ela ressuscitou.
e Ele o ajudou a levantar. Então, na obra do Senhor, tem lugar para todo mundo. Para fazer as coisas de Deus, tanto no físico, se dedicando, fazendo os trabalhos da igreja, buscando as coisas de Deus, para colocar em ordem, porque nós precisamos estar com tudo em ordem aqui, tanto como no mundo espiritual. Então, ela fazia o físico e Pedro o espiritual. Ela praticava as boas obras e Pedro orava. Amém? Então, entende que todos nós estamos incumbidos de fazer alguma coisa, seja no físico, seja no espiritual, na casa do Senhor. Então, tem lugar para todo mundo. E no verso lido, acredito que no 38, 39, fala que as viúvas choravam por Dorcas e mostravam aquelas costuras que elas fizeram ali. Então, certamente, elas se lembravam de Dorcas com alegria, ao mesmo tempo com dor pela perda, mas era possível identificar que ali havia amizade, havia ali saudade, porque era uma irmã amorosa, uma irmã zelosa, que cuidava. Então, certamente, se você e eu partir para a glória do Senhor, muitos precisam sentir a nossa falta pela nossa pessoa e pelaquilo que a gente fazia na obra do Senhor. Então, é importante você ser partícipe do reino de Deus. Se coloque na posição de filho, e o filho precisa zelar pela casa do pai, pelas coisas do pai, fisicamente falando e espiritualmente falando. Amém? Guarde a palavra ministrada hoje no seu coração e que o Senhor abençoe. Os avisos vão ser colocados aqui no telão. Não esqueçam, no dia 29/7, às 19h30, você tem um encontro marcado a vocês casais. A pastora vem falando a respeito, né, deste encontro. Todos os encontros que são feitos aqui na igreja têm um preparo, né? Não apenas na questão de alimento, de diversão, não. Tem ensinamento à base da palavra do Senhor. Tem um preparo espiritual da parte dela, da parte do pastor, que vem fazendo esse trabalho há anos, né? Então, você que é casado, foi aberto, né, apenas para os casais aqui da igreja. Eu não preciso saber se ainda tem mais vagas, né? Mas, enfim, você tem um compromisso marcado, né, para que o seu casamento seja mais ainda abençoado à base da palavra do Senhor. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Apresente a sua vida aqui no altar do Senhor. Apresente a sua família, né? E que o Senhor venha sondar o seu coração. Não deixe de orar em momento algum. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e nos colocamos aqui, Pai, em gratidão, porque o Senhor falou conosco por meio da sua palavra mais uma vez, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem ministrado, Senhor, aos nossos corações ao longo desses dias, e que nós possamos estar, Senhor, face a face contigo, Pai, porque o Senhor é a nossa salvação, Senhor, não há outro que possa, Senhor, nos livrar de toda a iniquidade, de toda a maldade, Senhor, de tudo que não é bom. O Senhor é bom conosco, e por isso que nós estamos aqui orando e te agradecendo, Senhor, por todas as coisas, Senhor. Guarda-nos, Senhor, no caminho de volta para casa, que nós possamos ter uma noite de paz, que o Senhor venha nos renovar com descanso, Senhor, abençoado, Pai. Sonda os nossos pensamentos, Pai, que a gente deite em paz e tranquilamente, Senhor, e que amanhã estejamos, Senhor, de pé e fortes e confiantes que o Senhor está conosco, Pai, em nome de Jesus, e que todos nós estejamos aqui no próximo domingo para louvar, para te engrandecer, Senhor, porque tu és digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Não deixemos de apresentar aqui, Senhor, toda a igreja e suas particularidades, Senhor, os enfermos, Senhor, os líderes, Senhor, desta obra, Pai, os projetos, Pai, como este encontro de casais, Senhor, as obras que estão acontecendo aqui, Senhor, que tudo isso esteja, Senhor, na tua direção, Pai, que tudo isso, Senhor, esteja mediante a tua vontade e concordância, Senhor. Assim nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém? E só para lembrar, não esquecer que domingo às 10 horas, a escola bíblica, amém? E o culto da família às 18 horas. Faz assim com as suas mãos.
o grande amor de Deus, a graça salvadora do Filho e as ricas consolações do Espírito Santo esteja não somente hoje, mas para todos sempre na nossa vida. A igreja do Senhor, fala, que Deus abençoe, que te dê uma noite abençoada.